Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar aí as pessoas que precisam de notícias verdadeiras. E não o pessoal que está pegando notícia da Globo e todo esse lixo que nós vemos na mídia brasileira. Então dá o joinha, compartilha. Pessoal, estamos na meta, né? A nossa meta é ser o canal com o maior número de membros do Brasil. E a gente pode bater essa meta. A gente vai trabalhar para essa meta. Então a visão agora é chegar em 1.500. Então, se você não é membro ainda, dá essa força pra gente, torna-se membro, venha fazer parte dessa família. Você sabe que todo o dinheiro da membresia é um dinheiro que vai ser usado para ajudar crianças no Brasil, né? Estamos falando de Natal para as crianças, cada criança tem um presente de Natal, agora é a Páscoa, que cada criança possa ter uma brincadeira, ficar feliz na Páscoa, e se sobrar algum dinheiro, a gente usa esse dinheiro para ajudar algumas pessoas, tá? Pessoa que precisa disso, daquilo, a gente vai doar todo esse dinheiro que nós levantarmos da membresia será doado para beneficiar uma pessoa pobre no Brasil, e isso é importantíssimo. Então você se torna membro do canal, você faz parte da família, você tem o privilégio de poder fazer os comentários e você está com seu dinheiro ajudando pessoas que não têm condições. Então todo mundo sai ganhando e o canal fica cada vez mais forte, né? Quanto mais membros no canal, fortifica o canal. Então é importante que você tire esse Godzilla do bolso aí e torne-se membro, tá bom? Temos uma meta de 10 membros por dia. Temos aí o querido Paulo se tornando membro do canal. Valeu, querido Paulo. Temos o Emico também se tornando membro. Muito obrigado. Faltando 8 para a gente bater a nossa meta. Valeu, querida Suzy, ajudando a gente aí na nossa meta diária. Lembrando a você que a gente está com R$70 e a gente vai juntando esse dinheiro. No final do ano, para o Natal, nós pegamos todo esse dinheiro que a gente está juntando e nós vamos sortear alguém para ter um Natal legal, tá bom? Então, cara, tem muita coisa para a gente falar hoje. Vamos tentar. O nosso propósito. Esqueci. E domingo agora, pessoal, nós teremos o sorteio de R$1.000, tá? Fábio, esse sorteio é o quê? Cada vez que a gente atingir uma meta de membros, nós faremos um sorteio. Então, por exemplo, agora faremos um sorteio de R$1.500, de R$1.000. Quando a gente alcançar 1.500 membros, que é a nossa próxima meta, nós faremos um sorteio de R$1.500. Quando a gente assumir a outra meta de 2.000 membros, então nós iremos sortear R$2.000. Chegarmos a 10 mil membros, será R$10.000. E assim a gente vai aumentando. Cada meta que a gente atingir, uma doação aí para vocês que são membros. A doação vai ser entre os membros dos dois canais, tá? Você membro do Vida Gringa, você membro do Fábio Tom, vai ser... vamos fazer a live juntos e aí nós temos um programa que vai sortear os membros, tá bom? Então, vamos lá, sem muito lero-lero, porque, cara, tem tantas coisas pra gente falar aqui que eu tô buscando uma forma de fazer um vídeo pela manhã. Talvez às 11 da manhã, talvez, tá? Eu tô tentando buscar aqui, porque realmente é tanta coisa que eu tenho todo dia que eu não consigo fazer em 1 hora. E 1 hora seria o ideal, a gente fazer uma live em 1 hora. Eu acho que você se colocaria, com certeza, para assistir uma live de 1 hora. Mas para botar tudo que eu tenho aqui, cara, 1 hora é impossível. E ainda conversar com vocês, responder suas perguntas é muito complicado. Mas vamos lá. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e ele tem uma informação importante pra gente. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro são duas pessoas que têm lutado bastante pelo Brasil, né? São pessoas que têm, cara, têm feito muita coisa pelo Brasil. Então, nós temos que respeitar a atitude deles, aplaudir a atitude deles, que eles estão, assim, são incansáveis nessa luta. Eu sei que lá atrás, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando eu comecei, eu era muito criticado por viver nos Estados Unidos, então eu entendia por que vocês criticavam o Eduardo Bolsonaro, algumas pessoas que por ele vir nos Estados Unidos, tá gastando nosso dinheiro, é isso. Não é, cara, não é. É que o que está atacando o Brasil é uma organização global. Não é algo no Brasil. É algo que vem de fora, é muito mais forte do que... Lembra vocês que nós, no nosso canal, a gente sempre questionava aqui se vocês achavam que o Alexandre de Moraes estava agindo sozinho ou se o Alexandre de Moraes tinha algo por trás, alguém por trás? Você lembra disso? Hoje está claro que tem gente por trás. Então, essa vinda aos Estados Unidos é importantíssima. Vamos lá, Paulo Figueiredo e o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Fala pessoal, estou aqui com o Paulo Figueiredo da capital americana, Washington DC, em mais uma visita que está sendo muito produtiva. Agora aqui a gente acabou de sair de uma reunião
no State Department, que é o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, onde, por acaso, né, havia trabalhando aqui o Mike Pence, que é a pessoa que está colocando transparência em todos esses arquivos, que aqui é chamado de Complexo Industrial de Censura, USAID, NED, Atlantic Council, que ia acabar nas mãos de pessoas, né, que basicamente censuravam, né, e não combatiam a desinformação. A desinformação é só o pano de fundo. Então, muito produtivo. Por vezes a gente pode falar as pessoas que estão se reunindo, por vezes não, mas de fato com a eleição do Trump, as portas estão muito mais abertas. Se no passado a gente conseguia uma entrada boa apenas na Câmara dos Deputados, onde havia a maioria do Partido Republicano, de direita, agora há maioria também da direita no Senado e temos também um governo conservador aqui nos Estados Unidos. Não é isso, Paulo? Eu acho que é um pouco da coroação desse trabalho que você já vem fazendo, liderando há bastante tempo, né? Acho que quando o brasileiro prestava pouca atenção no que acontecia no exterior, você estava já construindo relações aqui nos Estados Unidos, construindo relações na Europa, construindo relações no Oriente Médio, construindo relações na América do Sul. E hoje a gente vê essa construção se materializando aqui de forma, talvez da melhor forma aqui no governo Trump, né? Muita gente, às vezes, eu acho uma injustiça, critica, está indo para os Estados Unidos, etc. Eu acho que hoje, sabendo o que nós sabemos sobre a interferência americana nas eleições brasileiras de 2022, algo que é abertamente discutido aqui dentro, né? Uma das histórias que a gente ouviu aqui, não sei se eu vou cometer uma inconfidência, foi de como a embaixadora para o Brasil falava abertamente sobre se livrar de Bolsonaro. Imagina esse tipo de coisa. Então, hoje nós sabemos que houve uma pressão, houve o financiamento através da USAID e de outros instrumentos. Então, nós percebemos que a guerra tem que ser ganha aqui. E qual é a guerra? O que a gente tem pedido nas nossas reuniões que passaram pela Câmara, que passaram pelo Senado e que passaram aqui, que estão passando pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado? Nós estamos pedindo basicamente 3 coisas. Que ajude a expor qual foi o tamanho dessa interferência eleitoral no Brasil. 2, que nós tenhamos a possibilidade, através dos instrumentos diplomáticos americanos, de que haja uma pressão, não para que Bolsonaro volte, mas que o brasileiro possa ter eleições livres, transparentes, auditáveis e com oposição podendo concorrer, que os Estados Unidos não reconheçam processos eleitorais que não passem por essas etapas. E, terceiro, que os Estados Unidos utilizem as suas ferramentas de política externa, como faz em todo o mundo, para responsabilizar todos os agentes públicos que cometeram violações de direitos humanos e da democracia no Brasil, como já fazem em outros países. De novo, ninguém quer a volta, a gente quer, mas a gente não está pedindo para os Estados Unidos trazerem Bolsonaro de volta, ajudarem Bolsonaro, a gente só quer, como eles chamam, disputar num campo nivelado, né? A expressão em inglês. E acho que isso aí já é boa notícia, né? O Trump está cortando, junto aqui com o Marco Rubio, todo o financiamento que ia para supostamente combater a desinformação, que no final do dia a gente sabe que fala censura na prática, e a gente conseguiu aqui algumas vitórias, né? A gente estava comentando aqui com o Paulo a reapresentação do projeto de lei da Maria Elvira Salazar, vou passar para ele explicar, e a reunião com o Mike Lee, senador, que depois desagou no X e virou notícia de jornal no Brasil, depois da interação do Elon Musk. Podia falar um pouquinho disso? Nós nos reunimos com o deputado McCormick, o deputado Chris Smith, deputada Salazar, o Chris Smith, que aliás foi quem provocou a ida do relator especial da OEA ao Brasil, deputada Maria Elvira Salazar, no deputado Jim Jordan, que foi quem expôs os arquivos, as decisões do Alexandre de Moraes pela primeira vez em os Twitter Files. Nós tivemos com senadora Muri da Flórida, senador Rick Scott da Flórida, senador Bernie Moreno, quem mais? Senador Mike Lee, que gerou que tuitou a respeito dos Estados Unidos da interferência brasileira, interferência americana nas eleições brasileiras, e foi respondido pelo Elon Musk, aliás, com uma boa reportagem da Malu Gaspar a respeito desse assunto. As coisas estão mudando, né? Alguns da direita ainda dão aquela criticada, né? Às vezes a gente olha alguma coisinha reclamando, tá nos Estados Unidos. Eu falo, gente, é muito mais importante eu estar aqui, né? Ser deputado federal não é o principal trabalho nosso ficar batendo ponto de maneira cartorária em Brasília. E eu estou aqui porque eu sei que quando eu peço uma reunião, modéstia à parte, as portas se abrem. A gente está saindo de uma reunião aqui de uma pessoa que eu conheço há anos. E, por exemplo, quando a gente senta, fala com a Maria Elvira Salazar e ela posta uma foto nossa, é porque ela está confortável, que ela já te conhece. Imagina você está conhecendo a pessoa no primeiro dia, um estrangeiro
e você vai colocar na tua rede social, ainda mais sabendo como é que é a política, né, na América Latina, cheia de corrupção. Então, isso tudo é o quê? É demonstração de confiança e a certeza de que eles podem atender às nossas solicitações. Eu acho que é por aí. Aliás, poucas horas depois da nossa reunião com a Maria Elvira Salazar, o Congresso dos Estados Unidos reapresentou o projeto de lei chamado No Censorship on Our Shores Act, que é a lei que cancela os vistos e impede a entrada de qualquer autoridade estrangeira que viole a liberdade de expressão, direitos da primeira emenda de americanos. Então, já tinha sido apresentado no Congresso anterior, mudou o Congresso, precisava reapresentar. Nós nos reunimos com a Maria Salazar, acho que 11 horas da manhã. Quando chegou às 5 horas da tarde, o projeto já tinha sido reapresentado. E tivemos também com o deputado Jim Jordan, que garantiu que vai passar em tempo recorde, com enorme chance de aprovação no Congresso. Então, fora isso, conversas com a Casa Branca, coisas que a gente não pode falar aqui no momento, mas eu acho que foi talvez a viagem mais produtiva que a gente tenha tido até hoje. Eu acredito que sim também. E para mais informações, segue a gente nas redes sociais, tem YouTube, tem Locals Paulo Figueiredo. Como é que é lá o X? É Real? Real P. Figueiredo. O meu é www.paulofigueiredoshow.com. Isso aí. E eu na rede social Bolsonaro SP, nas outras redes estamos por aí também. Um abraço, fiquem com Deus. Sensacional, né? Uma das coisas que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro explicaram aqui, muitas pessoas perguntaram no meu canal, que existe uma pequena confusão, algumas pessoas falando assim, aqui no nosso canal. Fábio, eu ouvi alguém dizer que quem faz sanções nos Estados Unidos é o presidente, é o executivo, não são os deputados, como estão sendo dito. Pessoal, a confusão aqui é o seguinte, o presidente Donald Trump, como vocês viram, eu fiz um vídeo hoje pela manhã no outro canal, Fábio Tom, é importante você ter assistido aquele vídeo, onde o presidente Donald Trump, ele agora botou sanções no principal promotor do AIA. Olha só, o presidente Donald Trump, ele botou sanções nos juízes do AIA. Pessoal, o juiz do AIA tá aqui, Alexandre de Moraes tá aqui, tá? Alexandre de Moraes é como o cocô do cavalo do bandido comparado com o juiz do tribunal do AIA, tá? Então, o Alexandre de Moraes tá aqui, o cara do tribunal do AIA tá aqui. O presidente Donald Trump sancionou o juiz do AIA. E ontem, o presidente Donald Trump, ele também botou sanções ao principal promotor do AIA. O principal. Então, esse poder de sanções, o poder executivo tem. O presidente Donald Trump, ele pode fazer esse tipo de coisa. Os deputados, eles também podem sancionar, mas através de leis. Aí, onde as pessoas, não, estão dizendo que os deputados... Pode sim, porque eles vão criar uma lei. Essa lei será feita para sancionar ditadores, pessoas que estão indo contra a liberdade de expressão, pessoas que estão fazendo isso e aquilo. Então, acho que isso que é importante a gente entender a diferença. Então, por exemplo, Paulo Figueiredo mostrou que eles voltaram agora com uma proposta de lei que vai, sim, bater de frente com a galerinha no Brasil. Então, isso é importante a gente notar isso, perceber isso aqui, tá? Então, ótimo aí, o Eduardo Bolsonaro, sim, e vou trazer resultado. Obrigado aí o Paulo, tornando membro, como eu falei, o querido Emico, agora nós temos a Cida também se tornando membro, o Ivilaninho, um abração, meu querido, e o Augusto, muito obrigado vocês se tornando membro aí, é muito bom. Boa tarde, Fábio, você viu que ele vai dizer nesse vídeo que o deputado Smith, que enviou o pessoal ao exatamente, ótimo ponto que você levantou. Ontem eu falei para as pessoas que nós temos uma confusão aqui que eu ainda não consegui identificar. De um lado, o Paulo Figueiredo e várias pessoas de direita dizem que a ida da OEA ao Brasil foi por causa da direita. De um outro lado, eles dizem que a OEA está no Brasil por causa do governo Lula, ou Estado, no caso, Barroso e o Alexandre de Moraes. Cara, eu não sei exatamente por que o OEA está no Brasil. É por causa da direita, de tanto que a direita bateu na porta, né? Aquele ditado da água batendo na pedra, acaba que fura. É aquela persistência, né? Persistência, ou, se você quiser usar a Bíblia, né? Aquela do juiz com a mulher persistente
a viúva persistente, eu acho que batia na porta, e ele acabou atendendo a mulher, o juiz ímpio, né? Ele acabou tendo de atender a mulher, porque a mulher enchia o saco, falou, meu Deus, essa mulher tá enchendo meu saco, eu vou ajudar essa mulher porque eu não aguento mais essa chata. Então, o juiz ímpio atendeu a mulher pela persistência. Então, eu não sei se eles atenderam a direita pela persistência, né? Estamos falando de 5 anos que a gente tem ido aos direitos humanos e mostrando que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu não sei qual das duas coisas é que realmente aconteceram. Talvez seja um pouquinho das duas. Talvez a persistência dos nossos jornalistas, políticos, advogados, que bateram nessa porta tantas vezes, talvez essas pessoas, de tanto bater ali na porta do juiz ímpio, ele acabou falando, porra, cara, eu vou atender essa galera porque eu não aguento mais, estão enchendo meu saco. E foram atender. Ou o mais óbvio, né? Agora o vento mudou, não é mais o esquerdinha Biden, não é a Kamala Harris, então agora você tem um sistema que quer justiça. O Donald Trump, ele não quer que o juiz seja de direita, ele quer que o juiz seja juiz, sejam justos. Não é que direito dos manos, direitos humanos. A gente precisa entender. Quando a gente critica, quando eu e você, de direita, criticamos essas ações que são dos direitos humanos, nós não somos contra direitos humanos. Direitos humanos é algo bom, nós apoiamos direitos humanos, todo cidadão tem que ter, sim, tem que ser respeitado. O nosso problema é que eu sempre falei para vocês que a esquerda não luta por... Pessoal, aprenda de uma vez por todas. A esquerda não defende o gay, ela defende esquerdismo. A esquerda não defende mulher, defende esquerdismo. A esquerda não defende direitos humanos, defende esquerdismo. A única coisa que a direita defende é esquerdismo. Nós somos pró-direitos humanos. Por isso que nós lutamos pelas vítimas. Elas merecem. Direitos humanos têm que olhar para as vítimas, tá? Então, acho que essas duas coisas que a gente tem que bolar aí e pensar sobre isso. Aí aqui, vou trazer esse vídeo aqui, porque ele é interessante, porque é um tipo de uma... confessando o crime, mas tentando justificar. Foi o que eu falei para vocês. O pessoal da OEA, o Vaca, ele falou com o Moraes, falou com o Barroso. O Moraes é o cara que é acusado de ser um ditador, então ele tenta se defender, mentiu pra cacete. Depois saiu do Moraes o Barroso, ele foi falar com várias pessoas que são vítimas dessa crueldade no Brasil. Depois, eles foram escutar a esquerdalha. E eu expliquei para você, a esquerda não... A defesa da esquerda foi justificar o motivo pelo qual a censura foi ampla no Brasil. Agora, ele foi ouvir o Bolsonaro conversou com ele e outras pessoas de direita. E continua. Aí você tem aqui mais ou menos o que eu falei para você. Preste atenção no pessoalzinho da Bobo News. Ó, presta atenção. A reportagem do Financial Times diz que o fato de a eleição não ter sido seriamente contestada no Brasil é uma prova das forças das instituições brasileiras, como você contou, mas também, em parte, resultado de uma campanha de 1 ano dos Estados Unidos para pressionar políticos e até militares brasileiros a respeitar o processo eleitoral e a democracia do Brasil. Uma campanha que envolveu vários braços do governo dos Estados Unidos, além da Casa Branca e do Departamento de Estado, que a gente relatou muito, a gente contou muito ao longo do ano eleitoral. Teve também envolvimento até dos chefes do Pentágono e da CIA, que visitaram o Brasil durante a eleição. A reportagem diz que o esforço teria começado após aquela visita lá do assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao então presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2021. A gente contou na época que Sullivan voltou do Brasil preocupado com as declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral. E a reportagem diz que a equipe da Casa Branca voltou pensando que Bolsonaro era inteiramente capaz de tentar manipular o resultado da eleição ou não aceitar o resultado, como Donald Trump fez. E aí começou então a estratégia dos Estados Unidos de pressionar
sem parecer que estavam interferindo na eleição. A estratégia era específica, Sadi, não apoiar nenhum candidato, mas defender o processo eleitoral brasileiro, como várias autoridades americanas fizeram, inclusive publicamente, no ano eleitoral aí no Brasil. Cara, vocês prestaram atenção no finalzinho o que ela fala, né? Porque você vê, toda a fala dela é confessando que houve o crime, ela está confessando que houve crime, mas ela justifica, olha, sim, houve o crime, mas, porém, o crime foi feito para salvar a democracia. Então, o crime é justificável. Você vê que eles não têm nem coragem de dizer que não houve. Olha só esse finalzinho, preste atenção no que ela falou. Ó. O resultado da eleição ou não aceitar o resultado, como Donald Trump fez. E aí começou então a estratégia dos Estados Unidos de pressionar sem parecer que estavam interferindo na... Você viu? Começou os Estados Unidos a pressionar sem parecer que estavam interferindo. Sem parecer. Olha o que ela fala. Preste atenção nisso aqui, pessoal. O peixe morre pela boca, pessoal. Ó. De tentar manipular o resultado da eleição ou não aceitar o resultado, como Donald Trump fez. E aí começou então a estratégia dos Estados Unidos de pressionar sem parecer que estavam interferindo na eleição. A estratégia era específica, Sadi, não apoiar... O que é isso? Sem parecer. Ok, eu vou intervir, mas sem parecer que estou intervindo. Rapaz, o peixe morre pela boca, rapaz. O peixe morre pela boca. Então, eles confessam descaradamente que sim, houve uma interferência. E aqui nos Estados Unidos, nós temos, e aí nós temos que parabenizar o trabalho do Paulo Figueiredo, o trabalho do Eduardo Bolsonaro, de muitos que estamos aqui lutando, porque, olha só, isso aqui é o senador Shem Jett, senador, né, nos Estados Unidos, né, falando, ó, enviei uma carta endereçada ao Procurador-Geral da República Federativa do Brasil, o Dr. Paulo o Passapano Gomet, né? O carinha, o jagunço do Alexandre de Moraes. Então, ele mandou uma carta para o jagunço do Moraes, tá? Vou botar aqui, ó. As notícias vindo do Brasil são preocupantes, especialmente relatos de advogados e jornalistas sobre violação de direitos garantidos por tratados internacionais e pela Constituição do Brasil e por leis brasileiras. Destaquei as denúncias apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a visita ao Brasil da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, da CIDH, para analisar a situação da liberdade de expressão e direitos humanos no Brasil. O Ministério Público Federal possui uma missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático, interesses sociais, individuais, indisponíveis, conforme o previsto na Constituição brasileira e na Lei Complementar 79 e 73. Solicitei esclarecimento sobre medidas adotadas pelo MP e a PGR para combater as ilegalidades noticiadas da imprensa brasileira e internacional, diante da possibilidade de sanções americanas, como o projeto de lei No Censure on Offshore Act. Esse aqui, pessoal, No Censure on Offshore Act, foi o que o Paulo Figueiredo acabou de dizer para a gente, que depois que ele teve reunido com a Maria Salazar, etc. e tal, o que nós tivemos? Nós tivemos, no caso, essa luta, né? Essa luta com ele. Ele é de Oklahoma, tá? Aqui nos States. Então você vê, por exemplo, os Estados Unidos entrando nessa briga. E aí tem toda a carta, tá? Eu não vou ler a carta, mas tem toda a carta para você ver que ele mandou para o jagunço. O jagunço, o Paulo Gomet, recebeu essa carta, né? Vamos botar aqui a carta do jagunço, que recebeu. Olha, aqui está a carta do senador sendo enviada para o jagunço. Olha, é uma carta gigante. Se eu fosse ler isso aqui tudo, a gente ia ficar o dia todo aqui lendo isso aqui, tá, né, sobre você, tá? Então, ela tá em português. A gente pode, ó. Eu, Shem David Jett,
senador pelos estados de Oklahoma, Estados Unidos da América, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar esclarecimento quanto à defesa da Constituição, da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais. Então tá aqui. Então você vê que existe uma pressão dos Estados Unidos para que o Brasil volte à normalidade, tá? Volte à normalidade. Essa que é a luta. E uma das coisas, por isso que a gente tem que debater bastante e mostrar para você que você não pode pegar um cenário de 2 anos atrás e você fazer uma análise como se a onda fosse a mesma, tá? A onda hoje é diferente. A onda que o Alexandre de Moraes estava surfando esses últimos 5 anos, ela é diferente hoje com o presidente Donald Trump, tá? O vento, ele é diferente, não é o mesmo vento. Então, a sua análise, ela tem que ser refeita. E você tem que colocar no contexto as coisas que estão acontecendo. Eu estava conversando com um amigo meu, e vocês sabem, né, que você pergunta, Fábio, qual o melhor presidente que já existiu nos Estados Unidos? Eu sempre vi o Abraham Lincoln, que nós temos aqui, o Abraham Lincoln tá ali, o George Washington tem que ser colocado nesse meio, o Ronald Reagan, que também tá ali, nós temos o livro do Ronald Reagan, tem que ser colocado nesse meio, e agora o presidente Donald Trump, ele pode passar a ser o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. Por que isso, Fábio? Porque quando você faz uma análise, eu não sei, quem é que já assistiu, quem gosta de assistir as Olimpíadas, quem já assistiu aquelas pessoas que dão mergulho, uns mergulhos bem malucos, os caras dão umas piruletas assim, meia doida e cai na água. Já viu aqueles negócios malucos ali de mergulho? Quando você assiste o mergulho, os caras, eles fazem assim, né? Você tem um mergulho de um lado e você tem o grau de dificuldade do outro. Já reparou? É assim, o mergulho, ele vale certos pontos, mas vai depender do grau da dificuldade. Então, para que o mergulhador, o cara que está dando os mergulhos, ele venha ganhar a melhor nota, é uma combinação de quão bom foi o mergulho e qual grau de dificuldade foi o mergulho. Aquelas pessoas são tão fera, se você botar um grau de dificuldade 0, todo mundo vai dar 10, porque, porra, todo mundo sabe mergulhar daquele jeito. Então, o grau de dificuldade é que faz o cara conseguir ganhar uma medalha de ouro, né? Aí os chineses sempre ganham esse negócio. Então, quando você calcula o presidente, você tem que calcular o grau de dificuldade. Então, quando você calcula o grau de dificuldade nos Estados Unidos, você verá que, tudo bem, o Ronald Reagan pode ter sido melhor. Tudo bem, o Abraham Lincoln pode ter sido melhor. O George Washington pode ter sido... Mas o grau de dificuldade que o presidente Donald Trump está enfrentando, ou que tem enfrentado, cara, nenhum deles enfrentou. Então, se você agrega o grau de dificuldade, você fala, cara, se o presidente Donald Trump continuar fazendo o que ele está fazendo, mudar a economia dos Estados Unidos, fazer paz entre a Rússia e a Ucrânia, destruir as armas nucleares que estão tentando criar no Irã, ele, daqui a 4 anos, será conhecido como o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. E talvez o melhor presidente que nós já vimos. Se você for para o Brasil, você fala assim, mas e o presidente Bolsonaro? Aí que está o problema. Quando a gente vai julgar quem é o melhor presidente de todos os tempos, grau de dificuldade. Cara, o Bolsonaro, ele tem o maior grau de dificuldade do que o Trump. Por quê? Porque ainda que se você olha assim, Fábio, mas eu acho que o inimigo do Trump é maior do que o inimigo do Bolsonaro. Primeiro que o inimigo do Bolsonaro e do Trump são os mesmos. Mas eles estão usando mais força nos Estados Unidos. Pode ser que sim. Só que o Trump tem apoio. O Bolsonaro não tem apoio. Nós nunca demos ao Bolsonaro a maioria no Senado. Nós nunca demos ao Bolsonaro a maioria na Câmara. Você tem o presidente Donald Trump, a maioria no Senado e a maioria na Câmara. Então, o grau de dificuldade do Bolsonaro é muito maior, porra. É muito maior. Ainda você tem um monte de gente de direita no Brasil que é esquerdinha Nutella, porque o cara tá reclamando, mas o Bolsonaro é assim, mas o Bolsonaro fez isso, mas o Bolsonaro fez aquilo. A direita reclamando do Bolsonaro. E aqui nos Estados Unidos, a direita dando porrada na esquerda. A direita nos Estados Unidos não tá reclamando do Trump. A direita nos Estados Unidos dando porrada na esquerda. A direita brasileira dando porrada no Bolsonaro. Você fala, porra, mano, não dá, mano. Então o Bolsonaro, ele encara a esquerda e encara essa direita Nutella também que a gente tem hoje no Brasil.
Quer dizer, não é encarar só a esquerda, tem que encarar a direita também, porque nós temos uma direita semi-dividida que querem tomar o poder e não tem como tomar o poder porque o Bolsonaro é o cara que está na frente da fila. Eles querem furar a fila. Então a dificuldade que tem o Bolsonaro é muito grande. É muito grande. E nós, brasileiros, nunca demos as armas para que o Bolsonaro possa lutar contra o sistema. Nos Estados Unidos nós conseguimos fazer. Nós demos as armas ao presidente Donald Trump. Então o presidente Donald Trump, ainda que vai enfrentar muita briga, está apenas começando. Ele tem mais armas para enfrentar essa briga do que o Bolsonaro teve. Então acho que é uma análise interessante que a gente pode fazer sobre essa situação para você julgar, né, quem é o melhor presidente. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Valeu, querido. Raimundo se tornando membro do canal. Muito obrigado. Fábio Alexandre de Moraes acabou de conceder o regime semiaberto para o Daniel Silveira. Sim, eu vi. A gente vai falar sobre isso. Ele concedeu um regime semiaberto e aí, mais uma vez, ele rasga a Constituição porque ele nega o indulto. Né? Porque o Alexandre de Moraes ele ficou no checkmate. Por que checkmate? Porque o cachaça do Lula, o rei dos bandidos, ele deu indulto às pessoas que estavam presas. Então, o Daniel Silveira, ele se encaixava nesse indulto. Mas aí, como o Alexandre de Moraes, ele rasga a Constituição todos os dias, rasgou mais uma vez e negou o indulto ao Bolsonaro. Ao Daniel Silveira. Já tinha negado o que o Bolsonaro tinha dado para ele. Então, é uma notícia boa, é uma notícia menos ruim, mas mostra mais uma vez que o Alexandre de Moraes ele rasga a Constituição, né? Fábio, o Marcos Duval insiste em falar que Trump saiu da OEA, mas essa carta do senador Jeff e a PGR prova que os Estados Unidos não saiu da OEA, né? Esse relator citado na carta é Pedro Vaca. Entendi que é ele. Exatamente. Os Estados Unidos não saiu da OEA, isso não é verdade. O OEA é um dos poucos órgãos que o Trump ainda não saiu. Ainda não saiu, tá? Fábio, acho que a esquerda brasileira e os togados não imaginavam do tanto que suas vidas irão mudar com a entrada do Trump na presidência dos Estados Unidos. Queria saber o que eles estão pensando agora. Cara, eles não acreditavam, Oliveira, que o Trump iria ganhar. Nos Estados Unidos, não sei se vocês lembram que eu mostrei bastante vídeos da Bobo News, a Bobo News dizendo, em outras palavras, nós viemos para os Estados Unidos pensando que a Kamala Harris ia ganhar. Eles vieram para festejar, eles vieram para fazer carnaval, só que se lascaram porque quem ganhou foi o Trump. Então, quando o Lula ele xinga o presidente Donald Trump dizendo que ele é um fascista, porque ele tinha certeza que a Kamala Harris iria ganhar, só que se lascou. Eles não ganharam. Então, esse que é o problema todo. Mudou toda a situação. Eu acho que isso é importante. Falando do Cachaça, vamos lá. Falar do Cachaça, que ele tá nervosinho. Vamos lá, o Cachaça tá falando aqui. Vamos lá. Enquanto os Estados Unidos estiverem nessa relação com o Brasil civilizada, harmônica, tá tudo bem. Estados Unidos, civilizada e harmônica. Deixa de ser frouxo, rapaz. Os Estados Unidos já botou você no cornerzinho, você tá todo cagado. Está todo cagado, né? Eu escutei dizer que teve uns caminhões chegando lá em Brasília, cheio de fralda direcionada a Lula. Fralda vermelha direcionada a Lula. Tá todo cagado. Ele falou que iria bater de frente com Trump, que ele iria bater isso, faria aquilo, e agora tá todo cagado aí, com medo. Parece um cachorrinho num córnea. Vai aí, vai, córnea. Enquanto os Estados Unidos estiverem nessa relação com o Brasil civilizada, harmônica, tá tudo bem. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares, é o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz. Sabe? Nós não queremos guerra. Nós não queremos, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. E nós não queremos contencioso, nós queremos paz e tranquilidade. Olha, se o Trump tivesse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem dúvida. Haverá reciprocidade do Brasil em qualquer atitude que tiver contra o Brasil. E eu acho que os Estados Unidos precisam pensar,
sabe, que ele durante mais de 60 anos incentivou o mundo a um determinado posicionamento. O livre comércio era uma coisa que eles venderam, sabe, de forma alucinada depois dos anos 80, no tempo do Reagan, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, por que as empresas europeias e americanas foram para a China? Você sabe bem, foram para a China para aproveitar a mão de obra. Rapaz, engraçado é que o Lula, ele falou que o presidente Trump, ele seria ruim para a democracia se ele ganhasse as eleições. Atacou o Trump, xingou o Trump, roubou pra cacete dinheiro dos Estados Unidos. E aí ele tá dizendo que não. E o mais engraçado, pessoal, que ele fala de nós temos que ser igualdade, né? Mas espera aí. Quanto que é o imposto que o Brasil cobra aos produtos americanos e quanto imposto que os americanos cobram aos produtos brasileiros? Entendeu o problema, pessoal? O problema é bem simples. O presidente Donald Trump, ele está sendo o mais simples possível. Não é que o Lula, ele está dizendo, não, que a gente vai ser, não, reciprocidade, nós vamos fazer igual. Se cobra a gente cobra ele. Ô, seu imbecil, quem está fazendo isso é o Trump está fazendo isso. Porque o Trump, ele cobra ao Brasil, eu acho que é 2,5%, e o Brasil cobra 18%, porra. Então, se você abaixa o imposto para 2,5%, o Trump não vai cobrar nada. Entendeu? É mais ou menos isso. É só as pessoas entenderem isso. Mas não está entendendo. Ou talvez não queira entender, né? E eu cansei de ouvir o bebum aí. Vamos lá, o Constantino fala um pouquinho que a gente falou ontem. E a gente continua orando pelo Constantino. O Constantino está passando por essa batalha aí. E eu acho que cada um de nós... Eu sempre, quando faço minhas orações, eu lembro do Constantino. Já falei para vocês que no nosso canal, pessoal, você tem que me entender. Quando eu critico o Constantino, eu estou não criticando a ele, estou criticando o posicionamento dele, que às vezes eu discordo com ele. Mas isso não quer dizer que eu não gosto do Constantino, tá? Já falei para você diversas vezes. Então eu oro pro Constantino. Eu acho que o Constantino é um cara muito bom para a direita, ajuda muito a direita, e nesse momento eu acho que todos nós deveremos sempre orar por ele e ajudar da forma que a gente puder ajudar, tá bom? Vamos ao Constantino aí. Coluna da Malu Gaspar no Globo. Elon Musk diz que o Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro. É verdade que depois a militante da redação do Globo diz que sem provas, em tom conspiratório e por aí vai. Mas não é verdade. Elon Musk, na verdade, marcou ali um comentário do senador de Utah, Mike Lee, dizendo o seguinte: foi exatamente isso que o Deep State fez no Brasil, que é financiar de alguma forma o jogo, né, interferir. O império yankee estadunidense, como diria a esquerda no passado, não é mesmo? Mas como interferiu a favor do seu candidato, aí tudo bem, né? É o imperialismo do bem. O que nós sabemos pela mídia mainstream, que diretor da CIA foi no Brasil pressionar militares, dar recado para Bolsonaro que tinha que aceitar o resultado, gente do Pentágono. O governo Biden participou ativamente da eleição no Brasil. Sabemos também que a USAID, essa grande cabeça da hidra globalista, financiou projetos de combate à desinformação, entre aspas, e bota aspas nisso, que até o STF/TSE participou. O professor Barroso estava lá em eventos bancados pela USAID, ele que escutava gente como Felipe Neto para falar de desinformação, né? E tudo isso com o selo USAID, de alguma forma, praticou depois censura e perseguição a conservadores na eleição brasileira. Então, quando um senador dos Estados Unidos faz uma denúncia dessas, e o Elon Musk, que comanda o DOD, o Departamento de Desburocratização, que está cheio de poder na mão, endossa e cita especificamente que, no caso brasileiro, houve uma intervenção do Deep State, do Estado, do aparato, do estamento burocrático do governo americano, isso é da maior gravidade. Não vai bastar, viu, Malu Gaspar, dizer que foi em tom conspiratório sem evidências. Nós temos que investigar isso. Nos Estados Unidos vai ter, e já está tendo investigação. Vários congressistas estão incomodados. O senador do Texas, Ted Cruz, não desceu até hoje para ele essa história dos navios do Irã aportando no Brasil.
O Irã está sob sanção econômica dos Estados Unidos e um país que é parceiro comercial dos Estados Unidos não pode receber esses navios. O que foram fazer no Brasil? A congressista Maria Elvira Salazar da Flórida está de olho. O senador e agora secretário de Estado Marco Rubio está de olho no Brasil. As coisas estão começando a ser investigadas. De qual foi exatamente o papel do aparato estatal americano nas eleições brasileiras. Eu acho que no Brasil as coisas tinham que ser investigadas também, mas por quem, né? Os congressistas, os parlamentares de oposição têm que aproveitar esse momento e viajar para os Estados Unidos e pressionar. Pedir audiência com Musk, com Trump, com o Congresso, com os senadores, levar para a imprensa e falar, olha, nós estamos muito atentos ao que está sendo denunciado pelos Estados Unidos. E nós, inclusive, temos aqui mais uma penca de evidências, indícios de que houve sim uma intervenção para valer do governo Biden e que isso levou à criação de um aparato sem precedentes de censura e manipulação. Concordo 100%, né? Então a gente está vendo aí uma briga, né? A jornalista. Eu já falei para você, a defesa do Brasil não tem mais defesa. A esquerda não consegue defender. O que a esquerda brasileira está fazendo é justificando o crime. Olha, nós censuramos essa pessoa para salvar a democracia. Nós prendemos essa pessoa porque ele estava sendo malvadão contra a democracia, entendeu? Então, o que nós estamos vendo não é uma defesa de que não houve censura. A defesa é, sim, houve, mas ela é justificável. É isso que está acontecendo. Aí você vê o Constantino, que vocês sabem que eu gosto muito dele, ele fala que o Brasil deveria convidar esses senadores americanos, Elon Musk, para até mesmo falar no Brasil, né? E para isso a gente precisa de comissões. Aí você vê a importância de você estar numa comissão. Porque algumas pessoas, para atacar o Bolsonaro, falaram que comissões não são importantes. Poxa, é o que eu falei para você, você pode discordar, você tem uma opinião diferente, mas dizer que comissões não são importantes, você está sendo um desonesto intelectual. Você tem que dizer que as comissões são importantes sim. Você viu a jornalista da Globo chorando, literalmente, porque a Damares pegou a Comissão dos Direitos Humanos. Então, chorando. Agora, a Damares na Comissão de Direitos Humanos, assumindo essa função, tendo agora o pessoal dos direitos humanos no Brasil, pode influenciar de modo positivo. Né? Porque agora a gente vai lutar pelos direitos humanos, não dos direitos dos humanos. Então, por isso que eles estão lutando para o Eduardo Bolsonaro não assumir a comissão que ligaria ele muito mais aos Estados Unidos. Então, comissões são importantes. E através dessas comissões a gente consegue fazer esse tipo de coisa que o Constantino agora gostaria que fosse feito. Então, acho que é importante a gente notar essas coisas, tá? Eu acho que é importante a gente notar essas coisas. E aqui tem mais coisa, né? Tem bastante coisa pra gente mostrar pra você. Essa aqui também, deixa eu ver se essa aqui também é interessante. Olha isso aqui. Definitivamente o que acontece em Brasil. Pera, vamos esperar aqui primeiramente. Obrigado aí, Rosângela, ajudando a gente. A querida Suzy, muito obrigado, querida Suzy. O Brasiliano, valeu, Brasiliano, muito obrigado. Mais uma pessoa se tornando membro, o Alex, valeu, querido, seja bem-vindo à nossa família aí. O Márcio, valeu, querido Márcio, Deus abençoe você aí. Você tá onde, Márcio? Está na Suíça, na Inglaterra? Onde você está? Fábio, boa tarde. Admiro o Constantino como profissional. Ele é, sim, um aliado, mesmo eu... Peraí que tá cortando aqui. Ele é, sim, um aliado. Mesmo eu nem sempre concordo com alguns comentários dele. Eu torço pela recuperação dele. Sim, mas, por exemplo, querida Alves, você não vai concordar nem com tudo que eu falo, né? Às vezes eu falo coisas aqui que vocês vão discordar, e isso é normal, tá? Ninguém precisa concordar com todo mundo o tempo todo. Então, se você vai discordar com algumas coisas que eu falo, beleza, cara. Ninguém tá aqui. Nós não somos uma bolha, pessoal. Nós não somos... A direita, existem bolhas na direita? Existe.
mas nós não somos uma bolha. Então aqui no canal tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas que discordam de vários pontos comigo, mas isso é parte do jogo, isso é parte da direita. A direita, nós vamos discordar. Nós não somos como a esquerda, que somos forçados todos pensar igual, ou você é asilado. Não, a direita não é assim. Então, eu vou discordar algumas coisas com Constantino, mas eu concordo com 80% das coisas que ele fala. Eu vou discordar algumas coisas com Paulo Figueiredo, mas eu concordo 80% das coisas que ele fala. Então eu concordo com muito mais do que a gente discorda. E os pontos que a gente discorda, a gente vai debater de forma civilizada, de forma honesta, os posicionamentos. Algumas pessoas vão concordar, outras vão discordar, mas assim é a direita, tá? Então isso é a normalidade dentro de uma democracia verdadeira, tá? É isso que a gente precisa entender. Vamos lá, esse vídeo aqui, ele é interessante. Não sei se você assistiu esse vídeo. Olha só. En nuestra experiencia es de las peores situaciones en Occidente. No hemos encontrado otro país en el que se haya censurado una plataforma, se haya bloqueado una plataforma como X, como X, por 6 semanas durante un periodo electoral el año pasado. Eso solo ha ocurrido en China, en Corea del Norte, en Rusia, en Irán, en Venezuela. Ciertamente la comparación con un régimen dictatorial es válida, es una comparación que merece la pena hacerse. Hemos encontrado una enorme cantidad de cuentas de redes sociales que han sido canceladas, de usuarios, de personas cuyas expresiones se han impedido. Eso ciertamente también es muy llamativo, es peligroso. Y además de eso, la falta de debido proceso, el hecho de que las personas no sepan por qué están siendo bloqueadas, por qué están siendo censuradas. Es la verdad lamentable la situación. Creemos además que, como lo decía al inicio, que la situación de Brasil puede ser muy peligrosa para el resto del mundo porque genera un precedente, porque crea un paradigma de regulación de redes sociales que puede vulnerar los derechos de libertad de expresión, afectar la democracia, terminar minando la posibilidad de que las personas intercambien ideas y creen un debate constructivo, fructífero, no solo para mejorar, sino para fortalecer y consolidar los avances que se han logrado. Muito interessante, né? Então você vê a comunidade internacional falando do Brasil. Todo mundo falando do Brasil. Senadores americanos falando do Brasil. Tá todo mundo falando do Brasil. Cara, ontem eu mostrei pra vocês, a gente fez fizemos uma tradução com a inteligência artificial do Joe Rogan falando do Brasil. Ele ficou abismado com o que aconteceu no Brasil. E o que nós estamos vendo, já repito pra você, a esquerda brasileira, se você conversa com o cara da esquerda, ele fala assim, mas cara, o que você acha do Alexandre de Moraes fazer isso? Ele não defende mais, ele justifica o crime. Ele diz que o crime é justificado. Então esse é um dos grandes problemas. O crime é justificado, né? Então é uma coisa maluca que a gente está vendo, eles querendo justificar o crime. Valeu, querido Antônio aí, muito obrigado pela ajuda aí, como sempre. Fábio, às vezes não concordo comigo mesmo, nem eu, cara. Às vezes eu também discordo eu mesmo. Hoje, pessoal, se você não sabe, hoje é o dia do Valentine's Day. Vocês celebram Valentine's Day no Brasil, pessoal? É dia dos namorados, né? Dia, sei lá que porra de dia é esse. Mas você sabia, por exemplo, dia de Valentine's Day, você sabe que muitas pessoas confundem, né? Você tem... Fábio, eu tava conversando com um rapaz, ele falou pra mim, não, Valentine's Day é um feriado católico, né? Aí eu expliquei pra ele. Na verdade, esse Valentine's Day não é um feriado católico. Isso é um feriado, quer dizer, é uma festa pagã para o deus da fertilidade criados pelos romanos. Os romanos, eles não eram católicos, né? Tinham católicos romanos, mas os romanos em si, eles eram, em sua grande maioria, um pessoal bem pagão. Então, a maioria desses feriados que a gente vê vem do paganismo. Era uma festa romana, né, para o deus da fertilidade, o deus do agro, uma coisa maluca que eles faziam, e conforme os dias foram, se tornou, então, depois um feriado católico, mas vem do paganismo. E é uma coisa aqui que celebra aqui, né? Todo mundo hoje sai... É uma coisa que o nego gasta dinheiro pra caramba, os restaurantes ficam lotados, serviço é horrível, caro pra cacete, porque é uma
virou essa loucura daquela que você fica pressionado a fazer as coisas, tá? Então, aqui é o dia do Valentine's Day, né? E se você lê a fundo sobre isso, você verá que é um dia, é um feriado romano, pagão, que se tornou depois o que vem hoje, que é todo negócio, né? É só negócio. É uma coisa meio maluca. Eu só acredito quando esse STF for todos trocados por ministros que trabalhem com a verdade. O problema, Robson, se você só acreditar quando todos os ministros forem trocados, isso nunca vai acontecer, né? Não tem como acontecer. Você tem que acreditar antes de que aconteça, porque se você acreditar e você lutar, isso pode acontecer. Agora, se você esperar acontecer, aí, meu amigo, não vai acontecer nunca. Então, a direita brasileira, ela precisa ser proativa, né? Tem que ser proativa. Você tem que agir para que isso aconteça. E não esperar que isso aconteça para agora passar a acreditar. Então, você nunca vai ver isso aí. Se a direita senta e espera que isso aconteça, isso não vai acontecer nunca. A direita tem que ser proativa. Ela tem que lutar para que isso aconteça. Então, se isso acontecer, é por causa de você. A sua luta fará isso acontecer. Entendeu? Então você não pode acreditar só quando isso acontecer. Não, você tem que acreditar que isso irá acontecer, para que isso aconteça. Senão, meu amigo, vai ficar difícil para você, tá? Acreditar só depois que acontecer vai ser complicado. Fábio, você viu o post do presidente Bolsonaro, onde ele disse que quando voltar fará tudo em comparação com o Trump e Milley? Até respostou. Não vi essa postagem, Cidinha. Obrigado por me orientar. Eu não vi essa postagem, mas eu tenho visto o Bolsonaro caminhando nessa direção, tá? Já falou várias vezes que vai sair do BRICS, que vai sair disso, que vai sair daquilo, vai lutar contra o comunismo em Cuba. Ou seja, o Bolsonaro, ele vem com esteroides, tá? E tomara, quando o Bolsonaro voltar em 2026, que ele volte com a maioria no Senado, no mínimo no Senado, para que ele tenha uma arma para poder fazer isso. Senão, a gente vai ter a direita Nutella bestalhada mais uma vez. Ai, o Bolsonaro disse que ia fazer isso, não tá fazendo nada. Mas se a gente não tem a maioria no Senado, como é que a gente vai fazer? Aí ele diz, não, mas o Bukele fez. Mas o Bukele, ele não fez porra nenhuma até que ele conseguiu ter a maioria no Senado. Sim, você nem sabia quem era Bukele. Você nem sabia quem era Bukele. Mas depois que o Bukele teve a maioria, o Bukele conseguiu mudar tudo. Então, essa é a diferença. Mas eu já conheço a direita Nutella brasileira. Porra, mano, para, tá feio. Tá feio. Vocês têm que parar com isso e começar a observar o que realmente está acontecendo no Brasil. Então, se o Bolsonaro volta em 2026, a única maneira dele fazer o que o Trump está fazendo é tendo a maioria. Senão não tem como fazer, cacete. Não tem. Não tem. As pessoas precisam entender isso. Entendeu? As pessoas precisam entender isso. Não tem como fazer as coisas sem que tenha a maioria. Entenda isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, que tem muita coisa pra gente mostrar aqui, pessoal. Vamos lá. O Constantino de novo aqui, bombando. Vamos lá. Relatos impressionantes, expectativas foram criadas, né? Veja, o Flávio Gordon, nosso colega que é colunista da Revista Oeste, ele foi um dos que falaram para esse relator, Pedro Vaca. E o Flávio Gordon, assim como eu, nós e vários outros jornalistas entramos com um processo, um pedido, né, uma denúncia nas cortes internacionais em 2019. Em 2019. Então, quando ele diz que são relatos impressionantes, que vai avaliar com calma, a única parte que a gente não gosta muito é a questão da calma, né? Tem muito tempo já que esse pessoal de cortes internacionais teve para avaliar o que está acontecendo com o Brasil. Por que eles dormiram tanto no ponto? Hoje a gente entende melhor. Hoje a gente sabe que o governo do democrata Joe Biden estava irrigando esses cofres todos, não só não se importando muito com o trabalho que eles faziam, mas, ao contrário, querendo, de alguma forma, que eles fizessem vista grossa ao que acontecia em determinados países que viraram quintal, laboratório para a censura toda que os democratas tentavam emplacar também aqui nos Estados Unidos. Então, vejam, eu denunciei o que acontecia no Brasil, quando a revista Cruzoé foi censurada, por exemplo, e tudo, em 2019. E alguns anos depois, eu fui arrastado como réu, como investigado de um inquérito. Já tem 2 anos a minha inclusão. Ela se deu antes do 8 de janeiro. E eu estou, desde então, sem passaporte,
sem as minhas contas bancárias disponíveis e sob censura prévia no Brasil. Então, desculpa, é claro que ele criou expectativas quando ele reage, é impressionante, a gente sabe que a pressão, que o calor está vindo do maçarico do Trump e do Elon Musk no cangote dessas instituições. Mal ou bem, os Estados Unidos correspondem a, grosso modo, metade do orçamento dessas instituições. Então, ele vai ter tempos de vacas magras, se ele não fizer um trabalho sério, e se a vaca for pro brejo, para usar aí um trocadilho com o sobrenome. Se ele fizer um trabalho minimamente parcial, a gente sabe que ele vai ter que denunciar o verdadeiro golpe que foi dado pelo Supremo no Brasil, que criou um estado de exceção, como o nosso entrevistado resumiu de forma brilhante e corajosa, né? Então, a única coisa que não combina muito é ele pedir calma. Já teve tempo suficiente. E, de novo, basta ver um trecho do vídeo do Barroso dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo, para qualquer pessoa se dar conta de que o Brasil não... A questão da calma, pessoal, eu entendo o Constantino, né? E nós partimos do princípio de que o cara é um progressista, que a organização é progressista, que eles querem ajudar o progressismo. Tudo isso nós sabemos, né? É a criação da roda, né? Todo mundo sabe. O problema é que, na minha percepção, é que o Vaca, a OEA está nas costas do Vaca. E o Vaca, ele pode fazer com que o presidente Donald Trump se afaste da OEA. É uma das únicas organizações esquerdistas que ainda está intacta, né? Está intacta. O governo Trump ainda não deu um pau nessa OEA. Está intacta. Por que será? Dizem que o próximo secretário será alguém mais... será alguém direito, não é um cara conservador, alguém direito. Então, talvez a jogada do presidente Donald Trump não vai tocar nisso aí, porque ele já vai mudar o secretariado, e vai colocar alguém, eu ouvi dizer que alguém mais levado ao conservadorismo, que vai estar como o secretário dessa organização. Será que esse é o ponto? Não sei. Mas é uma questão de sobrevivência. Então, eu entendo que eles digam, a gente tem que analisar com calma, porque não tem como você se apressar, né? Tem que levar tudo isso, sentar e fazer. O que eu acho que o Constantino ali, ele fez uma boa análise, mas ele erra, é que todas as vezes que o Constantino foi até o Vaca, ou que o Paulo Figueiredo foi até o Vaca, que o Paulo Faria foi até o Vaca, esse era o Vaca com o apoio do Biden. Então você tem que apagar tudo aquilo, apaga. Agora você tem um novo Vaca com o governo Donald Trump. Então tudo aquilo tem que ser jogado no lixo, e agora a gente tem que fazer uma análise nova, como eu falei pra você. Não adianta você dançar forró com som de rock. O negócio vai ficar meio estranho, né? Vai ficar meio estranho. Então, o ritmo mudou. Então agora as coisas estão diferentes comparado com aquilo. Ah, mas nós já tínhamos falado isso, mas aquilo foi jogado no lixo. Tudo que vocês foi falado a eles até lá foi jogado no lixo. Ou vai servir para uma questão histórica. Agora que o vento mudou, eles podem voltar e ver tudo que foi falado a eles. E talvez eles tentem se salvar, né, sobreviver e fazer algo que seja certo. Eu acho que é isso aí que a gente tem que focar no nosso querido Brasil nesse momento, né? Esse rapaz aqui, ele fez uma análise que eu gostei, porque eu sempre esqueço o nome desse cara aqui, mas esse é aquele cara que era do MBL e aí tomou juízo, né? É um cara que era do MBL, tomou juízo na cara e saiu daquele lixo de MBL. E ele fala uma coisa aqui que eu acho... eu penso mais ou menos assim como ele está falando aqui, né? Olha só. O relatório da OEA sobre a falta de liberdade de expressão no Brasil não saiu, mas já está dando efeitos. A Folha publicou essa notícia aqui, ó, dizendo que ministros do STF e pessoas do governo estão com medo que Pedro Vaca, o agente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vai dizer sobre a real situação do Brasil sobre a liberdade de expressão atualmente. Isso porque é óbvio que ninguém que está fora do país vai engolir esta história de que nós temos plena liberdade de expressão, sendo que nós não podemos dizer o que nós pensamos. Pessoas foram presas por isso. E o que mais preocupa eles, segundo essa notícia aí,
é que estava previsto o julgamento de Jair Bolsonaro para este semestre, primeiro semestre de 2025. E eles acreditam que o relatório da OEA virá antes do julgamento. Portanto, vai dar mais luz para as injustiças que Bolsonaro e todos nós da direita estamos sofrendo. Uma luz internacional, porque todo mundo que olhar para cá vai perceber que nós estamos, sim, limitados, não podendo sequer questionar ou discutir melhorias no sistema que nós vivemos. Meus amigos, o jogo realmente parece que está virando. Concordo com ele, né? Concordo com ele. Eu acho que mesmo se não acontecer nada, já aconteceu. É o que eu falei para as pessoas. Aquele ditado, né? O cara chega pra mim, pô, Fábio, cara, tô nervoso, tô indo procurar esse trabalho, tem uma entrevista hoje, não sei como que é. Eu sempre falo a mesma coisa, cara, você tá trabalhando? Não. Se você for e você não conseguir o trabalho, o que muda na sua vida? Nada. Então você só tem a ganhar, cara. Se você chegar lá, 50% já ganhou. 50% de você ganhar um trabalho é ir à entrevista. Só de você estar na entrevista é 50% feito. Então é a mesma coisa. Só do fato do direitos humanos, da OEA estar no Brasil, já chamou a atenção do mundo todo, olhando de rabo de olho para o Brasil. Se não acontecer nada, a gente vai ficar como nós estávamos, só que mais um ponto onde o mundo olha para o Brasil. Então, cara, se não der nada, foi menos pior. Entendeu? Então, só tende a melhorar. Como o cara falou, o Estadão já tá falando, a Globo já tá falando, tá todo mundo desesperado. Então, já deu algum tipo de resultado. Agora, o resultado pode ser muito melhor ainda, né? Aí a gente vai ver como é que o resultado pode ser muito melhor ainda. Então, acho interessante esse ponto a gente colocar aqui também nesse aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo muito interessante. As duas são mulheres, as duas são mães, as duas têm 2 filhos pequenos. Essa foi condenada a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa, envolvendo mais de 13 milhões de reais, e ainda responde a outros processos também de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, sobre o recebimento de propina que podem ultrapassar 300 milhões de reais. Essa escreveu 2 palavras de batom numa estátua. As palavras foram apagadas com água e sabão. Não há condenação. Quem delas você acha que ficou apenas 4 meses na cadeia e saiu? E quem você acha que está quase 2 anos na cadeia sem previsão de sair? Você sabe, né? Adriana Anselmo, ex-esposa do Sérgio Cabral, vive no Leblon ao lado dos filhos que hoje têm 18 e 21 anos. E Débora dos Santos, cabeleireira. Vive na penitenciária de segurança máxima do Tremembé, bem longe dos filhos de 7 e 10 anos. Pois é. Perdemos Manés. Não tem nem o que falar, né? É o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Aí vai dizer que isso é justiça? É isso que é justiça? E o vagabundo lá fazendo videozinho, né? Como é bom viver no Brasil, no Rio de Janeiro, fazendo blogzinho. E ainda tem imbecil seguindo o cara. Tem imbecil que segue o cara ainda. Tem imbecil que seguindo o cara. Então tá bom, galera. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí por você se tornar membro, fortificar o canal cada vez mais. Esteja domingo às 15 horas começa a live. Às 15h30 será o sorteio para que todos possam participar, tá? Então Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo vocês amanhã às 15 horas. Tchau, tchau, galera.